Olá, queridos. Eu quero aproveitar o dia de hoje e meditar com você num tema de grande significado para a vida cristã e por todos aqueles que amam a Jesus. O tema de hoje é a luz das luzes. O texto está no Evangelho de João, capítulo 12, o versículo de número 36. Assim diz a palavra de Deus: Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Somente até a primeira parte. Quando continuamos lendo esse texto, e como bons cristãos, lemos textos e aprendemos o que está no contexto, quando lemos esse texto no seu contexto, descobrimos que Jesus dirigiu essas palavras a pessoas absolutamente incrédulas, que embora Jesus tivesse feito milagres diante deles, milagres no meio deles, eles ainda assim não creram em Jesus. Veja o verso 37 de João capítulo 12. Essas pessoas estavam diante da luz, mas viviam em trevas. Tudo que se registrou nesse texto nos mostra que essas pessoas viviam entregues à cegueira e à dureza do coração. Basta ver João 12, 40. Não devemos ter dúvida nenhuma de que a luz que estão sendo exortados a crer é Jesus. Veja que o próprio João registra em João capítulo 12, 41 e 42, que Isaías estava se referindo a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. E por isso, diz o texto, que muitos creram em Jesus. Não temos dúvida de que a luz aqui no texto é Jesus. O próprio Jesus assumiu ser essa luz. Veja João 12, 46. Ele disse: Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. São muitos os que subestimam a importância de crer nessa luz. Na verdade, é essa crença na luz que nos torna filhos da luz. A Bíblia diz, João 12, 36, desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Essa denominação, filhos da luz, é conferida e somente é conferida aos verdadeiros cristãos. Crer e ser salvo, essa obra é de Deus e para cada um de nós realizada através de Cristo. Veja João capítulo 6, versículo 29. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Ele diz: creiam naquele que ele enviou. João 6, 29. Tem muita gente andando pelos templos, os cultos estão cheios, muita atividade religiosa e ainda assim identificamos um número ainda reduzido de discípulos, de verdadeiros seguidores de Jesus. Muitos são os que entram pela igreja em busca de pão, sinais e prodígios, mas logo depois já não são vistos mais andando entre os cristãos. João capítulo 6, versículo 26, diz que uma grande multidão andava com Jesus e atrás de Jesus. Mas diz assim o texto: vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. João 6, 26. Veja que no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, ainda está registrado assim: mas vocês não creram em mim, disse Jesus, embora me tenham visto. E João capítulo 6, o versículo 66 diz assim: muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E você, meu querido? Que tipo de discípulo ou que tipo de seguidor de Jesus é você? Você deseja seguir a Cristo? Você deseja crer na luz de Cristo? Então escute com o coração a verdade do Evangelho. João capítulo 6, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. João 6, 27. Lembre-se, a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. João 6, 29. Creiam na luz enquanto ainda há tempo.
Esse é o maior dever de todo cristão. Se decidirmos não cumprir este dever, nenhum outro dever será aceitável diante de Deus. Que Deus nos abençoe a crer na luz das luzes, a crer em Jesus, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe.